Saudações, gente bonita, mestre Leida falando, em Goiás, 14 horas. E eu vi uma notícia que, claro que eu esperava, mas não para esse ano. Os Emirados Árabes Unidos simplesmente disseram, afirmaram, que não vão mais vender petróleo em dólar. Cara, essa é uma mudança tectônica, de verdade. Primeiro que é um desafio absoluto aos Estados Unidos. Absoluto. Segundo, porque Emirados Árabes Unidos é a Arábia Saudita do B. Tava cheio de gente pessimista, sabe? Catastrofista, o Bin Salman, ele é capaz dos Estados Unidos, não sei o que, não sei o que. O avião. Pessoas fazendo uma análise apressada, que vai dar tudo errado, não sei o que, cara. Não é assim. O Bin Salman, ele é o homem mais rico desse planeta. Sabe, o patrimônio que ele administra tem por volta de $1 trilhão. Se não é aquele trilhão desses bilionários americanos, que é ações, não. Vamos pegar a Tesla. A Tesla, ela fatura menos do que a BYD, ela fabrica e vende menos do que a BYD e vale 7 vezes mais. Ela não vale 7 vezes mais. Quer dizer que o preço dela está 7 vezes inflado em relação ao que deveria ser. Perfeito? A riqueza desses bilionários americanos é baseada nisso. Em ações supervalorizadas dentro de um sistema de bolhas baseado num dólar inflado. Então, se você pega a Tesla, ela vale 1/7. Então, você pode dividir a riqueza do Elon por 7. É uma riqueza falsa, baseada em número, não é em riqueza real. Certo? A riqueza do chamado mercado. Não é de verdade. Agora o Bin Salman, não, o que ele tem? Petróleo, palácios, propriedades, indústrias, imóveis em quantidades imensas. Isso é riqueza de verdade. Então ele é de longe, mas de longe mesmo, mas de longe, o homem mais rico desse planeta, provavelmente o homem mais rico que esse mundo já viu, talvez igualado pelo Nicolau II e pelo governante do Mali, Mamba Musa, certo? Ele está nessa faixa. Então é evidente que um cara, ele é príncipe, próximo de ser rei, de ser califa, um cara que cresceu nadando em dinheiro, que tem formação intelectual muito sólida. Então não dá para comparar ele com esses carinhas. Não é tipo assim, vamos ser honestos. Lula é classe média. Xi Jinping é classe média. Putin é classe média. Modi é classe média. Ramaphosa é classe média. Agora, o Bin Salman não, cara. Ele é trilionário. Ele é príncipe. Ele governa os 2 lugares mais sagrados da religião mais numerosa do mundo. Vocês têm noção do que é isso? Do poder que esse homem tem? Então, não dá para pensar no Bin Salman como um mortal comum. Ele não é um mortal comum. A verdade é essa, ele não é. Sabe? E fazer as análises dele, falar assim, é isso, esse cara não é. Não dá para analisar ele como se ele fosse sabe, não é, cara. Do lado dele tem quem? Nesse planeta, ninguém. De verdade, ninguém nesse planeta é tão rico, tão imensamente rico, sabe? E assim, o Bin Salman é outro nível de ser humano. Não dá para esperar dele, eu estou analisando o Bin Salman como se eu fosse um presidente eleito. Não é, cara. Ele é um monarca absoluto. Riquíssimo. Com poder
sabe? E ele tem o poder de destruir os Estados Unidos. A verdade é essa, ele tem o poder de destruir os Estados Unidos na hora que ele quiser. Eu venho dizendo isso há mais de um ano. Falo, quando o poder dos Estados Unidos definitivamente vai acabar? Quando o Bin Salman resolver não vender mais petróleo em dólar. E os Estados Unidos acabam do mesmo dia e levam o Ocidente junto. Ele é o destruidor de mundos. Ele tem esse poder. E ainda mais agora que muito provavelmente a Arábia Saudita tem a famosa nuke, né? Cara, eu amo essa flor. Ah lá, eu amo abelhas também. Abelhas nessa flor, nesse flamboyant, é quase poesia. Eu amo isso. Sabe, mas voltando ao Bin Salman, cara, eu vejo as pessoas falando do Bin Salman, eu falo, gente, esses caras, eles são, sei lá, inocentes demais. Que você analisa. Não, cara, não é assim. Eu disse isso muitas vezes. Sabe? E, enfim, os Emirados Árabes Unidos são um país independente, mas nem em sonhos fazem algo que desagrada o Bin Salman, sem o Bin Salman souber, sem o Bin Salman querer, sem o Bin Salman deixar. Os Emirados Árabes Unidos é a Arábia Saudita do B. Eles estão lá, eles existem, porque a Arábia Saudita permite, garante. Correto? São 7 emires. E o Bin Salman garante eles todos. Então, se os Emirados Árabes Unidos, primeiro, fez, alguns meses atrás, um acordo com a Índia, se comprometendo a vender petróleo na própria moeda de dirham, que é lastrada em ouro, ou seja, no próprio ouro, na rúpia indiana, ou sem o dólar, de uma cor de grandes proporções, porque os Emirados Árabes Unidos são a 10ª maior economia muçulmana, um PIB de 900 bilhões de dólares. Uma nação riquíssima. Renda per capita de praticamente 100 mil dólares. Uma coisa, só a título de referência, a nossa não chega a 20 mil dólares. A deles é de 100 mil. Então, é uma coisa que, sabe? Então, é muito maior que a dos próprios Estados Unidos. Se os Emirados Árabes Unidos falaram, não vamos mais vender petróleo em dólar, não é que eles vão vender petróleo em qualquer moeda. Não. Não vamos vender petróleo em dólar. Não, nós estamos vendendo petróleo em qualquer moeda, menos em dólar. É exatamente aquilo que eu disse que o Bin Salman faria no dia que ele decidisse destruir os Estados Unidos da América. Certo? Os Emirados Árabes Unidos anunciaram. Então toda a conversa, Bin Salman está abandonando. Não, gente, o que é isso? O Bin Salman, acho que no fundo ele ri. Ele é um fanfarrão. Ele olha as análises, né, dos caras. Porque eu sou pobre. Aqui, ó. Eu compro ovo branco e levo na sacolinha. Eu sou pobre. Isso é óbvio. Mas a maioria desses caras, desses analistas, é classe média. E aí, uma coisa interessante sobre a classe média é que, de fato, ela nunca... Ah, meu Deus! Ela normalmente... Ah, tá vendo quando eu falo que é importante deixar essas frutas para os passarinhos? Azeda até a alma. Mas, né? Boa. O classe média, ele tende a ver o mundo pelos olhos dele. Certo? Pelos olhos dele.
Normalmente ele não tem noção do que é ser pobre. Mas ele também não tem noção do que é ser rico. Certo? É o tipo de gente que acha que, sei lá, um Porsche faz de alguém rico. E aí fica muito difícil dimensionar o que é alguém de fato rico. E age como se no fundo o rico fosse igual ele, só que com mais dinheiro. Não é. Não é. Um cara que nem o Bin Salman está num outro patamar. E as ações, quando a gente vai analisar a geopolítica, vai. Gracinha. Quando a gente vai analisar a geopolítica, a gente tem que analisar o líder. Não dá para pensar na Rússia sem o Putin. Não dá para pensar no Brasil sem o Lula. Não dá para pensar na África do Sul sem o Ramaphosa. Não dá para pensar na Índia sem o Modi. Não dá para pensar na China sem o Xi Jinping. O mesmo Egito sem o Al-Sisi. Ou o Irã sem os dois Said, o Ali Khamenei e o Ibrahim Raisi. Certo? São caras que personificam um país e dirigem. Sabe? São dirigentes. Correto? São dirigentes. E a direção muda mais ou menos tudo, né? Dentro daquilo que nós falamos ontem, o caso do Lula é diferente. Porque o Brasil, infelizmente, é uma democracia do tipo burguesa. Certo? Não temos um partido forte que faça com que o líder não faça tanta diferença. Perfeito? Agora, a China tem. O que importa é o Partido Comunista Chinês. Por mais que o Xi Jinping seja o grande líder, o Rússia Unida importa mais do que o Putin. Por mais que o Putin seja um grande líder. Perfeito? Mas países tipo Brasil, África do Sul, Egito, nações mais débeis, importa quem é o governante. O Irã não. O Irã não interessa quem é o governante. Aquilo que eu chamei de partido na live de ontem, que é um grupo coeso, forte, que domina um país, existe no Irã. Então não faz tanta diferença quem é o líder do Irã. E não faz tanta diferença quem é o líder da China. Não faz tanta diferença quem é o líder da Coreia, quem é o líder da Rússia. Mas faz diferença quem é o líder da Índia, faz diferença quem é o líder do Brasil, faz diferença quem é o líder da Indonésia, que faz diferença quem é o líder da África do Sul. Perfeito? Agora, o caso do Bin Salman é um patamar acima. Porque a família real não é só um partido no sentido lato. Ela é mais que uma instituição. Certo? Os Estados Unidos perderam a Arábia Saudita na época daquelas revoluções coloridas chamadas de Primavera Árabe. Certo? Na época das revoluções coloridas chamadas de Primavera Árabe, eles perderam a Arábia Saudita. O Bin Salman era mais jovem ainda do que é hoje, mas ele sempre foi muito arguto, sempre foi muito inteligente. E ele percebeu a manobra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos iriam usar, estavam preparados para usar a desculpa da Primavera Árabe para introduzir mudanças na própria Arábia Saudita. A ideia era escolher um líder reformista, né? Reformista, sempre essa palavra. Reformista, que é o nome que eles dão para entreguista. Um líder reformista que levasse alguma democracia para a Arábia Saudita. Ou seja, que mantivesse o controle do petróleo saudita na mão dos Estados Unidos. O rei da Arábia Saudita já é um sujeito muito idoso, o rei de Jure, um sujeito muito idoso. E já naquela época ele não tinha condição física de governar. E sempre tem a questão sucessória.
Então a ideia deles era criar uma revolução colorida da Arábia Saudita, levar a democracia para a Arábia Saudita, certo? Levar a democracia, que é como eles chamam, né? E implantar um governo fantoche baseado em princípios mais democráticos, fazer reformas. O Bin Salman percebeu, diferente dos ancestrais dele, pai, avô, tios, ele estudou no Ocidente. Um domínio perfeito do inglês, francês, ele sabe falar russo, sabe-se lá mais quantas línguas, tem sólida formação intelectual. Estudou nos Estados Unidos, na Rússia, na Inglaterra, França. Então ele entende o Ocidente. E ele compreendeu, ele sacou o que estava acontecendo. Ele entendeu. Ao entender, ele começa a manobrar para tomar contramedidas. Como assim? Ele passa a organizar a partir da época das revoluções coloridas, repito, Primavera Árabe, ele começa a manobrar para ele ser o ungido, o herdeiro do próprio pai. Ao fazer isso, ele faz um limpa. Ele aos poucos vai se livrando dos tios, dos primos, de todo mundo que fosse um obstáculo para ele e que tivesse mais engajado com os interesses dos Estados Unidos do que com os interesses da própria Arábia Saudita. Então ali nasce, forjado a ferro e fogo, Mohammed bin Salman. Naquela circunstância, quando ele entende o que estava acontecendo, quando ele compreende, quando ele vê com extrema clareza os Estados Unidos armando o golpe. E ele aproveita a ocasião para testar teorias e inicia a guerra com o Iêmen, contra o Iêmen, né? Tentaram dar um golpe pelo arqui-inimigo. Então o Irã sente a fraqueza, tenta dar um golpe no Irã, no Iêmen, perdão, né? Que era um títere da Arábia Saudita. E aí começa uma guerra terrível contra o Iêmen, contra os Houthis. E nessa guerra as coisas ficaram ainda mais claras para o Bin Salman. A Arábia Saudita simplesmente não conseguiu vencer, cara. Os caras passando fome. A Arábia Saudita com um orçamento gigantesco, multibilionário, indo com tudo para cima do Iêmen e não conseguiram vencer. Pelo contrário, fortaleceram os Houthis, fortaleceram a posição do Iêmen. Perfeito? E os Estados Unidos não ajudaram. A princípio, eu creio que o Bin Salman acreditou que é porque estava fazendo corpo mole. Não fazia questão da Arábia Saudita vencer. Certo? Aí teve a guerra contra outro arqui-inimigo da Arábia Saudita. Na Síria, Bashar al-Assad. Mais uma vez, aproveitando a desculpa da Primavera Árabe, um grupo de mequetrefe, de salafrário, wahhabita, né, as forças revolucionárias sírias, que não tinham sírios, tudo estrangeiro, entraram lá para levar a democracia para a Síria. Foi assim que foi criado o ISIS, né, o Estado Islâmico Daesh, que é o nome correto, porque eles não são nem Estado nem Islâmico, Daesh. E veja que coisa interessante, o Daesh nunca atacou a posição de Israel, nunca, jamais. Só atacava de outros muçulmanos. Então é óbvio que esse Estado Islâmico foi mais uma criação americana, né? Assim como o Talibã e Al-Qaeda, Boko Haram, uma criação da parceria wahhabitas, sauditas com treinamento de dinheiro americano. E cara, eles fizeram terror na Síria, no Iraque, na Jordânia, fizeram terror, tocaram terror. Até o momento em que Soleimani, que a graça de Deus esteja com ele, foi ele mesmo para a Rússia conversar com o Putin. Falou, cara,
se você não defender o Al-Assad, você vai perder a Síria. Assim como você perdeu a base no norte da África, da Síria, da Líbia. Você vacilou, perdeu a Líbia para o Ocidente. Eles destruíram a Líbia. Vamos fazer a mesma coisa com a Síria. E aí você está lascado. Soleimani é um cara extraordinário. Não é à toa que... E o Trump ainda vai pagar por isso. Os Estados Unidos não vão pagar, vocês podem ter certeza. Mas o fato é que o Soleimani alertou o Putin ouviu, e aí partiu para cima, cara. E aí, impressionante, a Rússia com um general, depois acabou caindo em desgraça, na Ucrânia, alguns aviões, umas armas novas, tecnologias mais eficientes. Basicamente 400 soldados derrotaram o Estado Islâmico e retiraram ele de 2/3 da Síria. Certo? Derrotaram os Estados Unidos, derrotaram o Reino Unido, derrotaram a Turquia, derrotaram a própria Arábia Saudita e derrotaram o Estado Islâmico com 400 pessoas. E aí o Bin Salman percebeu que não era porque os Estados Unidos estavam fazendo corpo mole, é que eles não tinham mais capacidade. Eles simplesmente não davam mais contas, não tinha mais como derrotar a Rússia. Foi nesse momento que provavelmente surgiu a parceria secreta entre árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e a Rússia para o programa Sukhoi Su-35S. Foi nesse momento. Eu nunca passo aqui sem pegar pelo menos uma amora, né? Só que eu fiz um limpa hoje de manhã. Nem sei se eu vou achar alguma. Nem sei. Agora. Só duas. Mas veja. Docinha. A debilidade da posição dos Estados Unidos ficou claríssima para Muhammad. Ficou claríssima. E ele entendeu que já era. Mas esperou. Quando iniciou a guerra da Ucrânia, qualquer dúvida que ele ainda tivesse, os Estados Unidos esclareceram. A OTAN inteira, os Estados Unidos, a OTAN inteira, 51 países contra a Rússia e o Irã. E eles simplesmente perderam. Simplesmente perderam, cara. A OTAN inteira. Na verdade, a Rússia demoliu a Europa. Ela destruiu a Europa. Sem dar um tiro nas tropas da OTAN fora da Ucrânia. Ela percebeu, ele, né? Percebeu que o Ocidente era governado por idiotas, por autênticos imbecis, por homens incapazes, sabe, de qualquer exercício de talento e competência. Depois dos 6 primeiros meses, ficou claríssimo, claríssimo. Gente, um acordo igual um acordo do Irã, Arábia Saudita, não é governado não é gestado, perdão, num fim de semana, não. Leva anos. Leva anos. Então, ele com certeza procurou o Irã antes disso. E as convicções sauditas, elas amadureceram, se fortaleceram, se cristalizaram à medida que a guerra da Ucrânia iria avançando. E estava claro que os Estados Unidos eram um tigre de papel. Certo? Estava claro que os Estados Unidos eram um tigre de papel. Então, se era um tigre de papel, qual que é o sentido de ter medo? Qual que é o sentido de esperar? Era necessário agir. Então,
o acordo russo, chinês, iraniano, saudita, que não foi só Irã e Arábia Saudita, patrocinado pela China. Claro que teve o dedo da Rússia. Porque a China já era de longe, há algum tempo, o maior parceiro econômico e comercial da Arábia Saudita. Mas o Irã é apadrinhado pela Rússia. Então é óbvio que a Rússia entrou no meio. E fizeram isso nas barbas do Mossad. Nas barbas do Mossad, sabe de tudo. Sabe uma pinóia. Até o Mossad se revelou um tigre de papel. Um poço de incompetência, de incapazes, que vivia da antiga glória, que tinha perdido o feeling, correto? Então ele viu, cara, ele percebeu, tava óbvio para ele. Negociou com os iranianos e negociou com russos e chineses também a expansão dos BRICS. Nesse momento ele já tinha desenhado o mapa do mundo, mas como engenheiro, não como geógrafo, não como politólogo, como engenheiro. É assim que o mundo funciona. É assim que o mundo até agora funcionou, mas a máquina que eu estou ajudando a construir vai funcionar assim. Ele percebeu. Eu fiz uma live ou um vídeo, não lembro bem, há quase um ano, em que eu falo, cara, não subestime o Bin Salman. Esse homem é um gênio, ele é poderoso, ele tem uma visão do mundo, e ele tem o dinheiro, a capacidade e o poder para impor essa visão de mundo. Mais que nenhum outro ser humano nesse planeta. Mais que o Xi Jinping, mais que o Putin, mais que nenhum outro ser humano desse planeta, o Bin Salman tem. Eu falava isso. Falei isso, ele tem. Porque os Estados Unidos... Cara, o que são os Estados Unidos? É um tigre de papel que perdeu a liderança industrial há 50 anos. Que vive de imprimir moeda, que não tem riqueza de verdade. Que depende do fato de que ele emite um pedaço de papel que compra petróleo. Ou seja, cujo calcanhar de Aquiles é exatamente o petróleo. É um país que lastreia a sua moeda numa riqueza que não é dele. Essa foi a sacada dos Estados Unidos, do acordo árabe-americano de 1974. Foi a grande sacada. Depois do fim do padrão dólar-ouro, em 1971. A grande sacada do Nixon, em 1974. De fazer com que a OPEP, comandada, liderada pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, só vendesse petróleo em dólar. Então os Estados Unidos puderam ligar a sua impressora baseado no fato que o dólar era a única moeda que comprava petróleo e que o mundo inteiro precisava de petróleo. Certo? Em troca, eles protegeriam as ditaduras do Oriente Médio. Veja, o acordo foi descumprido em 79 com a Revolução Iraniana. Porque o Reza Pahlavi era parte desse acordo. E ele também tinha que ser protegido, era um ditador. Mas não conseguiram, os Estados Unidos não conseguiram. Daí o ódio entre a Arábia Saudita e o Irã não é uma questão de xiismo versus sunismo, não, é mais profundo que isso. A Revolução Iraniana era uma ameaça existencial para a Arábia Saudita. E para todas as monarquias ditatoriais do Golfo Pérsico, do Oriente Médio. E os Estados Unidos simplesmente não conseguiram bancar, cara. Fizeram a guerra Irã-Iraque para tentar derrotar a Revolução e perderam mais uma vez. Não só não conseguiram impedir a Revolução, mas perderam a guerra Irã-Iraque. Certo? E todas as sanções, todos os boicotes, todos os ataques ao Irã não resolveram. E o Bin Salman, desde pequeno, vendo isso. Só que as coisas se cristalizaram. E ele teve um entendimento. Cara, o poder dos Estados Unidos está em vender petróleo que não é deles e ser pago na moeda deles. Mas veja, assim como vem a mudança, vem o trem. E o maquinista é o Bin Salman. Nada detém.
a mudança como nada detém esse trem.